Olá, você acompanha agora os nossos destaques de hoje. Terceirizados da maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, prometem greve se não conseguirem melhores salários. O prefeito Roberto Cláudio terá a segurança pessoal feita pela Polícia Militar. Essa decisão divide opiniões na capital cearense. Ainda este mês, a possível retirada das barracas da Praia do Futuro será votada. Os donos de estabelecimentos e frequentadores aguardam pela decisão. Salões de beleza de Fortaleza foram fechados durante fiscalizações estaduais de proteção ao consumidor. E ainda vamos entender por que mulheres são as que mais têm incontinência urinária e como tratar o problema. Esses e outros assuntos a partir de agora. Muito boa noite para você, eu sou o Richel Martins. Há um mês, funcionários terceirizados da maternidade escola da Universidade Federal do Ceará e do EMOSSE paralisam suas atividades por 2 horas diárias, ou às vezes a manhã inteira. Eles querem melhores salários. A paralisação desta quarta-feira foi em frente à maternidade escola Assis Chateaubriand, na Universidade Federal do Ceará. São funcionários terceirizados da maternidade, do Hospital Universitário e do EMOSSE, reivindicando melhores salários. A manifestação levou a manhã inteira. São ao todo 700 funcionários. Eles prestam serviço nas mais diferentes áreas das instituições. Com apitos, eles tentavam chamar a atenção da direção do hospital e de pacientes. A categoria havia iniciado as negociações com reajuste de 15%. Em contrapartida, a empresa prestadora de serviço ofereceu 4%. O sindicato baixou para 12%, mas a empresa ofereceu 5%. E essa queda de braço, se não houver solução, deve levar à deflagração da greve dos profissionais. Avançou muito pouco as negociações e a minuta, que é a proposta aprovada pelos trabalhadores, está com a SAMEAC desde janeiro deste ano. Nós achamos que as paralisações cumpriram o seu papel. Se não tiver uma proposta amanhã que represente significativamente o que os trabalhadores estão reivindicando, na sexta-feira, às 10 da manhã, nós já vamos convocar uma Assembleia Geral para deliberar pela greve por tempo indeterminado já a partir de segunda-feira. A nossa produção entrou em contato por telefone com a Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand, mas até o fechamento da edição de hoje não tivemos retorno. Você pode participar do União Brasil dando a sua opinião sobre os nossos assuntos de hoje ao vivo, por telefone. O nosso número é o 3486-1721. Faça a mesma coisa pela internet. Deixe o seu comentário no Twitter citando o nosso perfil, @União Brasil TV. Quem pensava que as armadilhas provocadas pelas falhas na rede de abastecimento de água de Fortaleza tinham acabado se enganou. Olha só essa aí. Pouco antes das 7 da manhã, na Avenida Santos Dumont, em Fortaleza, este ônibus acabou ficando preso em um buraco. O motorista iria dobrar na rua Delmiro Gouveia, mas o asfalto cedeu. Nossa equipe esteve no local e, segundo testemunhas, havia um vazamento de água que pode ter deixado o asfalto mais frágil. O ônibus estava indo para a garagem, portanto não havia passageiros a bordo e ninguém se feriu no acidente. Ainda bem. Por nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará informou que houve um vazamento em uma tubulação de 200 milímetros por conta da grande quantidade de água. Com o peso do ônibus, o asfalto cedeu, abrindo um buraco na via. A nota informou ainda que uma equipe foi deslocada imediatamente para o local para realizar o reparo e que o ônibus já foi retirado. Hoje em dia, ter um carro novo é quase como assumir um filho. As despesas são muitas. Comprar o automóvel é o de menos. Manter é que é o grande desafio com tantas taxas e revisões. Por isso, pense bem onde vai investir o seu dinheiro. É só observar como está o trânsito nas grandes cidades que logo percebemos que a venda de veículos automotivos cresceu nos últimos anos.
não só pela necessidade, mas pela maior facilidade de compra, com IPI reduzido, um perigo para os consumidores impulsivos. A compra de veículo, ela, no final das contas, ela torna-se algo que não é totalmente explicada pela razão. Tem muito de emoção, tem muito psicológico em cima disso. Mas o mínimo que as pessoas devem analisar é computar exatamente essas despesas, por exemplo, de questão de consumo, de combustível, de manutenção. A grande vantagem do carro, mesmo você comparando com os custos dele, é que ele faz com que você chegue a todos os lugares mais rapidamente e você tenha conforto, né? O automóvel traz esse conforto para você. Mas é preciso preparar o orçamento levando em conta os custos reais. São eles: aquisição, que inclui prestações, emplacamento, licenciamento e tributos; seguro, custo com combustível, manutenção, no mínimo com a troca de óleo e filtro, além de possíveis surpresas. O carro não é só a prestação, tem outros custos. E além disso, olhando numa visão financeira, você também tem um custo de depreciação do veículo. Na hora que você compra um veículo, principalmente o veículo novo, no primeiro ano, ele pode ter uma depreciação que pode variar de 20% a 30%, dependendo da característica do veículo. Nossa equipe simulou os custos em 3 anos de quem adquire um carro popular de 4 portas com ar-condicionado, vidros e travas elétricas. O preço do automóvel é de R$ 26.764. Mas se somadas as despesas básicas, em 3 anos você gastou R$ 63.969,96, quase 21 mil por ano. A própria escolha do veículo, muitas vezes você adquire um determinado veículo cuja manutenção é muito cara. O que acaba compensando um preço mais baixo de aquisição com um maior custo associado à manutenção. Paga-se pouco na compra, mas gasta-se muito na manutenção. No Brasil, São Paulo lidera o ranking das capitais mais caras para se adquirir um veículo. Os custos ultrapassam $120 mil no período de 3 anos. Para a pessoa física, o veículo significa autonomia, no sentido de que eu posso me deslocar. Só quando a gente fala de se deslocar hoje em dia é complicado, o trânsito está cada vez mais complicado. E tem a questão da conquista, né? Dependendo do carro que você está comprando, você não está comprando só um carro, você está comprando algo que você sonhou e que tem outros simbolismos para você. A seguir, Polícia Militar fazendo segurança pessoal do prefeito de Fortaleza. Isso tem dividido opiniões por aqui. E ainda será decidido em breve a retirada ou não das barracas da Praia do Futuro. É já já. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o projeto do Executivo para que a segurança do prefeito da capital seja feita pela Polícia Militar. E o governo do estado, através de decreto, publicou no Diário Oficial a criação da Coordenadoria Militar da Prefeitura. Mas com um número cada vez maior de casos de violência no Ceará, será que o efetivo da PM será suficiente para atender a população e a essa novidade no Poder Municipal? Gustavo Simplício, presidente em exercício da Associação dos Profissionais em Segurança Pública do Ceará, teme que a utilização de policiais militares para a segurança do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, reduza ainda mais o efetivo para o patrulhamento urbano. Eu não sou contra que as autoridades constituídas tenham segurança, claro, mas eu me vejo preocupado como a gente viu aquele assalto que teve no Mercadinho, onde 2 soldados do Ronda tiveram que tentar, evitar que os bandidos fugissem. Eram 6 elementos armados. O Ronda do Quarteirão, que tem 150 viaturas na cidade, é quem chega primeiro nos atendimentos, só andam com 2 homens. Ele denuncia que a estrutura da Polícia Militar enfrenta problemas. Se hoje o despacho, que é onde se despacha as ocorrências, que recebe informações dos policiais, está com pessoas terceirizadas, que nem eram para estar lá dentro, que é uma atividade fim, uma atividade que só o policial deveria ter esse acesso a essas informações, e por falta de policiais militares e civis.
O temor veio depois da criação da Coordenadoria Militar da Prefeitura de Fortaleza, publicada no Diário Oficial através de decreto do governador do Ceará, Cid Gomes. Antes, causou muita polêmica aqui na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto da Prefeitura para que a segurança do Executivo Municipal seja feita pela Polícia Militar. E a pauta foi aprovada pelos vereadores. Essa lei que foi criada pelo prefeito, ela não tirou nada de atribuições da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal nunca fez. Então, se ela nunca fez essa segurança pessoal do prefeito, não houve nada. O governador do estado agora, ao fazer a regulamentação, através de um decreto, criou um item que nem foi votado aqui na Câmara Municipal, a possibilidade do prefeito também indicar para receber segurança dessa equipe da Polícia Militar que vai ser deslocada de vereador, olhe bem, de vereador ou vereadora, que o prefeito indicar. Como a base do prefeito aqui é muito grande, se isso acontecer, vai ter que fazer um concurso da Polícia Militar só para atender, para dar segurança aos vereadores da base do prefeito. Por nota, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança do Ceará, a CIOPS, informou que conta no setor de teleatendimento com profissionais terceirizados, entre eles teleatendentes, monitores e supervisores, além de policiais militares, bombeiros militares e da Polícia Civil, para atender aos chamados de urgência e emergência recebidos através do número 190. Esses profissionais são disponibilizados para que dúvidas na geração de ocorrências sejam esclarecidas. No próximo dia 23, será julgado o recurso sobre a retirada das barracas da Praia do Futuro em Fortaleza. A expectativa dos frequentadores e dos donos de barracas está grande, principalmente após 8 anos de indecisões. Praia, sol e mar. Uma combinação perfeita que em Fortaleza, com as barracas de praia, ganha um atrativo a mais. Mas há 8 anos, além de atrair turistas, as barracas têm atraído polêmica. Uma ação de 2005 do Ministério Público Federal e da Prefeitura de Fortaleza quer remover todas as barracas. Fortaleza, ela tem esse adicional, né? Tem essas barracas que a gente não vê em outras capitais, né? Como Recife. No Recife não tem essa estrutura que a gente tem aqui. Então aqui você quiser ir à toalete, se você quiser ficar sentado, tomar sua cerveja, comer seu caranguejo, então você tem toda essa estrutura sentado. Eu acho ótimo. Tanto tempo e tantas discussões se dão porque as barracas já fazem parte da tradição e do turismo de Fortaleza. Ao todo, são 153 barracas que começaram a ser instaladas aqui na Praia do Futuro na década de 70. Acho só que elas deveriam ter um ordenamento e também uma certa padronização. Mas eu sou a favor, acho que faz parte da cultura, é um diferencial. No próximo dia 23, o recurso dos proprietários das barracas será julgado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. O vereador Acrísio Sena participou recentemente de uma reunião com o prefeito Roberto Cláudio e representantes das barracas. Nós definimos nesta reunião, em comum acordo, 2 estratégias. A primeira é envidar esforços no diálogo em Recife, no Tribunal Regional Federal, para discutir sobre a ação, que vai ser, inclusive, julgada no dia 23, e a segunda, constituir um grupo de trabalho para dar sequência à política de reordenamento das barracas da Praia do Futuro. Após tanto tempo de negociações e indecisões, na reta final dessa história, a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro se diz confiante. Então a gente tem várias situações favoráveis e acreditamos até que o próprio Ministério Público, desde o primeiro momento, ele esperava que houvesse essa vontade, né, do poder municipal em resolver a questão. Vamos esperar, vamos aguardar essa decisão. Todos os dias nós abrimos espaço aqui para a opinião do nosso telespectador. É o que a gente faz agora. Tem alguém na linha. Alô, boa noite. Boa noite, Michel. Quem está falando aqui é o Cleiton, aqui do Pirambu. Fique à vontade, Cleiton. Rapaz, só a respeito dessas barracas aí, num ponto é bom e no outro ponto é ruim. Num ponto é bom por quê? Porque gera emprego, né, para muitos pais de família, né? E no outro ponto que é ruim, porque é uma verdadeira privatização da orla marítima, né, de Fortaleza, sim, né? E assim, como uma coisa que o pessoal também precisa se preocupar, vocês também da TV, lá no Beach Park,
No Beach Park também, aquilo ali é pior do que aí da Praia do Futuro. É uma verdadeira privatização aquele Beach Park ali. Chegue lá para você ver como qualquer pessoa assim simples. Vê se você mesmo entra lá na praia. Não entra não. Obrigado, Miguel. Tá ok, muito obrigado pela sua participação. Você que está em casa, o nosso telefone é o 3486-1721 e o nosso perfil no Twitter é o @UniãoBrasilTV. Neste mês de abril, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor iniciou um trabalho de fiscalização aos salões de beleza na capital cearense. Alguns dos estabelecimentos chegaram a ser interditados. Falta de preços à mostra para que o consumidor possa saber o valor dos serviços. Ausência de um exemplar do Código do Consumidor no local e problemas na documentação, como o alvará de funcionamento. Todos esses fatores foram motivos para que em Fortaleza, dos 12 estabelecimentos visitados, 9 fossem autuados e 2 fechados. O princípio básico é a informação. O consumidor ele precisa chegar em um local, seja ele salão ou qualquer estabelecimento, e ele tem a informação precisa do valor, da qualidade e do produto que ele está sendo prestado, daquele produto que ele está comprando, que ele está utilizando. Neste salão, no centro da cidade, tudo certo. A fiscalização passa ali constantemente e a proprietária não acha ruim. Fiscalização é bom para todos os setores, né? A gente tem que saber o que está fazendo, como é que está agindo, como é que está procedendo com os clientes. As fiscalizações vão ocorrer até o final de abril. Caso uma empresa seja autuada, ela tem até 10 dias para se manifestar. E se não, o caso pode ser analisado e ela pode sofrer uma multa. Parece que a situação dos salões de beleza aqui de Fortaleza não é nada animadora. Está bem desorganizado. Está bem desorganizado. A gente percebe assim que poucos estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É de causar estranheza. Assim, está precisando realmente de uma fiscalização efetiva e nós estamos fazendo. Mal os consumidores sentiram o gostinho da redução nas contas de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou um aumento médio de 3,52% nas contas dos cearenses. E olhe que a Coelce havia pedido um reajuste de mais de 8%. Portanto, prepare o bolso, porque o aumento começa a valer a partir da próxima segunda-feira, 22 de abril, e segue assim por um ano. No final das contas, tudo isso tem a ver com o uso das termoelétricas que serviram de salva-vidas ano passado para que o país não entrasse numa nova crise no setor. Segundo a ANEEL, o reajuste para os consumidores residenciais no Ceará pode chegar a 4,38%. E as indústrias podem ter aumento de 1,47%. Nessa hora a gente vê que o que é bom dura pouco. Hoje o salário mínimo brasileiro é de R$ 678. Imagine se ele passar para quase R$ 720. Essa é a proposta do governo federal para o ano que vem, um reajuste acima da inflação. Na matéria, você vai entender como se chegou a este valor e a opinião dos parlamentares cearenses sobre este aumento. Este analista do Instituto de Pesquisa e Estratégia do Ceará explica como se chega ao valor para o reajuste do salário mínimo. A regra utilizada para reajuste do salário mínimo se baseará na inflação acumulada do ano de 2013, mais a variação do PIB ocorrida em 2012. A projeção para a inflação de 2013 está em torno de 5,2% e o crescimento ocorrido no PIB em 2012 foi de 0,9%. E isso coloca que a variação da inflação ou a variação do salário mínimo se dará em torno de 6,1%. Esse cálculo, levando em conta a inflação e o produto interno bruto, começou há pouco tempo, ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff. Dos anos 2000 para cá, tivemos reajustes bem maiores que os 6,2% estimados para 2014. Em 2003, o reajuste do salário mínimo foi de 20%, saindo de R$ 200 para R$ 240. Em 2001, ficou em 19%. Em 2006, em 17%. Qualquer variação no salário mínimo acima da inflação gera um impacto positivo para a economia. Haja visto o ganho real da classe de trabalhadores que tem como variação de salário o salário mínimo nacional. Mas é bom lembrar que o reajuste de 2014 ainda não está fechado, já que ainda depende da taxa de inflação de 2013, que vem aumentando e preocupando o governo federal.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, parlamentares da base aliada de Dilma Rousseff avaliam o reajuste positivamente. Gerar emprego com juro baixo, com controle da inflação e garantindo um poder real do salário mínimo cada vez mais para que a gente chegue em 2016 com o salário mínimo potencialmente falando um grande poder aquisitivo dos trabalhadores. Faz com que o consumo interno possa atravessar essa crise mundial que acontece aí fora. Os últimos anos, principalmente do governo Lula, o governo fez muito isso. Reduziu o IPI dos produtos da linha branca, de alguns veículos, para que pudesse impulsionar a economia. E o discurso não é muito diferente na oposição. Todo governo responsável só fornece a cota de reajuste de seus salários, inclusive do salário mínimo, dentro da cota máxima que pode ser exequível e que não mexerá na socioeconomia, nem tampouco na área previdenciária. Isso é bom para a gente entender que o salário mínimo brasileiro continua bastante longe do ideal para a nossa sociedade, não é? Atenção se você sofre de incontinência urinária ou conhece alguém com este problema. No próximo bloco vamos ver por que as mulheres são as mais afetadas pela doença. É já já. Agora nós vamos falar de um problema que atinge muitas pessoas em todo o mundo e que, como tantos, pode ser diagnosticado cedo para que o tratamento seja mais rápido. Aliás, muitas pessoas têm vergonha de dizer que sofrem de incontinência urinária, ou seja, a perda da capacidade de controlar a urina. E as mulheres são as mais afetadas. Pode acontecer independente da idade e do sexo, porém, a probabilidade é bem maior no público feminino. 40% das mulheres, principalmente na menopausa ou durante a gestação, sofrem de perda involuntária da urina. Acontece quando o paciente perde a capacidade de controlar o ato miccional. Então, a urina sai sem ele ter mais o controle sobre esse mecanismo. Existem vários tipos de incontinência urinária, mas a mais comum é aquela associada por esforços físicos. O número de partos, principalmente partos vaginais, a menopausa, a parte genética, a obesidade, tabagismo, constipação, então uma série de razões por trás desse tipo de incontinência e muitas dessas razões é encontrada mais frequentemente entre as mulheres. Muitas mulheres sofrem de incontinência urinária sem procurar tratamento. Isso porque muitas delas sentem vergonha ou receio de falar sobre o assunto, até mesmo com o médico, e relacionam a perda involuntária do controle da bexiga com a velhice. Eu escuto de muitas pessoas dizendo que, olha, o meu corpo está envelhecendo, a minha cabeça não está envelhecendo, e não saber como lidar com essa situação. Dependendo do tipo de incontinência, um dos tratamentos possíveis é com Pilates. Porém, a técnica não é tão difundida e procurada, justamente porque as mulheres não querem dizer que sofrem do problema. Mas o Pilates atua de forma eficaz, fortalecendo a musculatura tanto para tratar como para prevenir. Bom, o Pilates ele pode ajudar desde o início, junto aos princípios do exercício, começando pela respiração, pela educação, a forma de respirar corretamente, como também do fortalecimento do próprio assoalho pélvico, que é a musculatura que vai fazer com que não haja perda de urina, né? Que junto ao mecanismo da bexiga faça com que não perca urina involuntariamente. Mas nos casos em que os exercícios do assoalho pélvico não melhoram a incontinência, o tratamento cirúrgico pode ser considerado. Quanto mais cedo as pacientes que sofrem desse problema nos procurar, mais rápido a gente vai fazer o diagnóstico e mais tranquilamente vai ser o tratamento. No próximo dia 26, será comemorado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Mesmo antes da data, a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Fortaleza preparou um café da manhã educativo para os seus membros. Olha só que banquete! A maioria das pessoas não tem um café da manhã assim todos os dias, mas deveriam ter pelo menos
Algo parecido é o que tentaram explicar através de uma pequena oficina os membros da Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Fortaleza. A gente está tentando fazer um café da manhã mais saudável. Quais os alimentos a gente pode estar incluindo ou estar retirando do café da manhã para torná-lo mais saudável e ajudar também com relação ao controle da glicemia, a melhora da hipertensão, redução de peso, que eles estão sempre buscando. Dona Wanda ficou atenta para aprender tudo direitinho. Para a gente é muito útil, né? Ter essa casa perto da gente para nos apoiar quando a gente precisa. A aula é apenas uma preparação para o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, 26 de abril. A associação irá realizar uma semana de alerta de 22 a 27 de abril. Em todo o Brasil, o foco da semana serão os jovens. Isso porque dados recentes mostram que 5% dos brasileiros de 0 a 18 anos são hipertensos. 5% hipertenso. É um número alto para o jovem estar com hipertensão. Principalmente aquele jovem depois dos 10 anos, em função da obesidade juvenil. Cada alimento colocado à mesa durante o evento tinha um propósito. É importante sempre conter no café da manhã fontes de cereais, certo? Substituir o pão branco, o pão carioquinha, pelo pão integral. Nunca esquecer dos cereais integrais, que auxiliam no controle da glicemia, diminuir a absorção do carboidrato. O que não pode faltar também? As frutas, fontes de vitaminas e minerais. Se for fazer mais reforçado, sanduíches com a base de queijos brancos e presuntos de peru ou peito de peru. Variar sempre o consumo de frutas e também o que não pode faltar são as fontes de cálcio, como leites e iogurtes desnatados, né? Alguns truques também foram mostrados, como fazer a tapioca com farinha de linhaça. Apesar de ter participado, seu José já sabia boa parte do que foi ensinado. Há 4 anos ele descobriu ser diabético e teve que mudar radicalmente a dieta. Mudou bem a alimentação porque eu tive que tirar muitos hábitos. Eu gostava muito de comer sanduíches, hambúrgueres, essas coisas todas eu deixei e passei a comer frutas, comer cereais. Vamos lembrar que a alimentação saudável não é só coisa para diabético, não. Quanto mais você cuida da sua alimentação, melhor é a sua vida a longo prazo mesmo. Vamos a outros assuntos de hoje do Brasil e do mundo agora, nas nossas imagens do dia. Em Belém, no Pará, integrantes do MST, acampados na sede do INCRA, realizaram uma marcha para relembrar os 17 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem terra foram mortos pela Polícia Militar paraense. Um grupo de cerca de 50 pessoas protestou na manhã de hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, em Brasília. Eles pedem a saída dos deputados José Genuíno e João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, da comissão. Os dois foram condenados pelo STF no julgamento do mensalão. Mais de 2.000 pessoas participaram de manifestação por moradia hoje em São Paulo. O resultado foi trânsito parado no centro da cidade. O prefeito, Fernando Haddad, recebeu uma comissão de manifestantes para discutir as soluções. A rede CNN divulgou hoje que um suspeito do ataque à maratona de Boston, nos Estados Unidos, havia sido preso, mas autoridades do governo americano negaram prisões no caso. 3 pessoas morreram e 176 ficaram feridas. O Boeing 737 da Lion Air, que fez um pouso forçado na ilha de Bali, na Indonésia, no último final de semana, está sendo retirado em partes do mar. Os 108 tripulantes saíram vivos. Durante a sua audiência pública semanal na Praça São Pedro, hoje no Vaticano, o Papa Francisco orou pelas vítimas dos terremotos que atingiram o Irã e o Paquistão ontem e se disse triste pelo acontecido. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã você vê outras notícias nos nossos boletins da redação e às 6 da noite, aqui comigo e toda a nossa equipe de jornalismo. Uma boa noite para você e até lá. União Brasil, informação além da notícia.